Levo o meu filho ao funeral, sim ou não? Tenho muito receio de o traumatizar, de ficar com imagens daquelas gravadas, quando prefiro que a criança mantenha a memória viva da pessoa. São questões legítimas, não é? E que de facto muitas vezes aparecem-nos em consulta quando as pessoas estão em processos de luto. Não há propriamente uma resposta certa, daí a pergunta sim ou não, e gostava também de receber o vosso feedback em relação a isto, se for possível e confortável, porque de facto é um tema delicado. Há uma coisa que é muito importante na nossa experiência humana, que tem a ver com a necessidade de fazermos desfechos seguros, despedidas integradas, para podermos prosseguir, para além das perdas que vivemos na vida, de uma forma mais inteira, idealmente não com a sensação de que houve processos que não foram feitos. Eu trabalho muito com crianças e trabalho também bastante com adultos e, portanto, tenho a oportunidade às vezes de ver estas experiências de vida, como afetam as pessoas em diferentes momentos, e frequentemente quando atendo adultos vem o tema de lutos não feitos na infância, precisamente porque não puderam fazer determinadas despedidas, seja de pessoas que saíram da vida delas, às vezes até o caso de um pai ou de uma mãe, ou de pessoas que efetivamente partiram porque faleceram. E isto é muito importante para a pessoa poder saudavelmente avançar para além do luto, com aquela ideia de que a pessoa fez parte da sua vida, que faz parte da sua história, que já não está presente, mas que a memória está viva. Tudo isso é um processo e implica tempo. A forma como lá chegamos, de facto, é muito individual. A minha visão, que eu gostava de partilhar um bocadinho hoje, tem a ver com poder dar à criança a oportunidade dela fazer a despedida dela conforme ela precisar. É preciso ter em conta que quando há uma perda na família, há vários processos de luta a decorrer. Aquela pessoa vai ser recordada, a falta dela vai ser sentida a partir de lugares e de posições diferentes. Umas vezes a partir do lugar de filho, de neto, de companheiro. E cada pessoa tem a sua experiência de luto. Quando há uma criança em luto, há também adultos em luto. E nem sempre se está na minha oposição para poder terem atenção que a criança, porque não está ainda amadurecida o suficiente e porque provavelmente poderá estar a passar pela primeira perda da sua vida, importante, ou por uma das primeiras, que precisa de ajuda a navegar nisso. Nem sempre os adultos estão nas melhores condições de o poder fazer. Tendo isso em conta, acho que é bom discutir estes temas entre todos e poder apresentar caminhos possíveis, sendo que cada família, cada criança poderá ter um caminho próprio nesse processo de luto. A questão do ritual é uma questão que é importante para nós, lá está, para podermos fazer desfechos. Eu diria que, independentemente da forma, o que é importante é que a criança, e especificamente aqui neste vídeo estamos a falar das crianças, que a criança possa fazer a sua despedida à sua maneira. Quer isso passe por ir, porventura, ao funeral, quer passe por não ir e fazer um ritual ao seu jeito, à sua maneira, através até de algumas estratégias conjuntas em família, e que ela possa fazer um caminho de dizer adeus, de agradecer a presença daquele avô ou daquele pai na sua vida. E claro que nós sabemos que há despedidas que são mais duras para a criança do que outras, depende do grau de significado daquela relação, mas a criança poder ter acompanhamento nisso. Consoante as idades, poderemos dar a escolha ou poderemos ter a tarefa difícil de escolher pela criança, sobretudo se ela é muito pequenina. Normalmente, nos primeiros anos, pode não fazer muito sentido ir ao funeral. Sobretudo porque a criança ainda não compreendeu esta dimensão ritualística do funeral. Muito menos o conceito de morte. A nossa visão de adultos leva-nos muitas vezes a partir do pressuposto que o contacto com a morte é potencialmente traumático para a criança. E não é que isso esteja errado. A questão é que as crianças às vezes também nos surpreendem
E sobretudo às vezes em determinadas idades, às vezes até é espantoso verificar o quanto elas lidam com o tema de uma forma até muito mais natural do que nós imaginaríamos. Há crianças, por exemplo, que tiveram a oportunidade de ir a funerais, até em situações bastante delicadas, onde se tinha perdido um pai ou uma mãe, e a forma como eles interagiram com todo o ritual, e estou a falar de idades em que eles são mais pequeninos, foi de facto surpreendente e foi terapêutico para as crianças, no sentido em que elas puderam dizer adeus, interagir, sentir o carinho das pessoas à volta, e como isso foi importante desde o momento que isso seja bem preparado e integrado. Ou seja, não devemos partir do pressuposto que a ida ao funeral ou que a não ida pode ser traumática. É preciso perceber no contexto daquela criança o que é que de facto ela precisa e como é que ela precisa de fazer a sua despedida. Para algumas crianças ir ao funeral até pode ser bom, porque elas ainda não estão tão condicionadas para olhar a morte de uma forma tão negativa, como é hábito na nossa cultura, sobretudo ocidental, e acima de tudo tão dramática, digamos assim, também porque porventura o tempo de convivência, não é? Porventura terá a ver com isso, o tempo de convivência também é menor do que numa vida adulta. Às vezes há surpresas e este campo do surpreendente, do eu não sei tudo, deve ser algo que nós devemos ter presente quando estamos no processo de tomada de decisão sobre a criança ir ou não ir, por exemplo, a um funeral ou um ritual de despedida. A partir de determinadas idades, eu diria que a partir dos 5 anos, 6 anos, consoante também a maturidade de cada criança, pode ser importante dar-lhe a escolher com informação. É importante que tenhas o teu momento para te despedir. Vai haver uma situação, um ritual dos adultos, e explicar à criança o que é que vai acontecer, o que é que ela vai encontrar se ela escolher ir. Vamos lá estar todos, a família, os amigos, vamos estar um tempo, porventura, a fazer oração, se estiver dentro da filosofia da família, que porventura ela vai encontrar pessoas que vão querer ver o corpo, que poderão querer abrir, e que, portanto, ela pode ter essa visão, mas que ela pode escolher não o fazer. Ou seja, acima de tudo, dar à criança uma imagem da situação que ela vai encontrar. Se eventualmente há alguma situação que ela ache que vai ser mais desconfortável para ela, e se ela pode combinar previamente com os seus adultos o que é que pode fazer para estar mais resguardada, ainda assim participando, se isso for importante para ela. Se a criança não quiser passar por essa experiência, isso também deve ser respeitado, e poder então criar uma outra forma de ritualizar a despedida. Isso pode ser feito através de fotografias, criando uma atividade com a criança em que se cria uma caixa ou um pote em que ela coloca dentro algumas das memórias importantes com aquela pessoa, poder deixar lá beijinhos, que gosta muito dela e que vai sempre lembrá-la, e depois poder, no momento em que a criança sentir, fechar o pote, pode até pintar à volta. Para algumas crianças é importante encerrar pintando e, portanto, não se vê o que é que lá está dentro. Outras podem precisar de ter o conteúdo disponível, visível, e isto tudo é muito inconsciente, não é? Mas são possibilidades alternativas que dão à criança um espaço também ritualístico para ela poder fazer o seu desfecho seguro. Lá está, porque muitas vezes em adultos temos pessoas em consulta que dizem: não me foi permitido eu ir ao funeral do meu avô, do meu pai, da minha mãe, e eu senti que eu nunca consegui fechar esse capítulo da minha vida. É como se fosse um luto pendente o resto do tempo. Claro que o ritual em si é apenas o início do processo, e nós sabemos que muitas vezes o processo mais complicado é, a seguir a isso, o processar a ausência diária. Mas esse momento é um momento nevrálgico do início do luto.
e, de facto, podemos proporcionar à criança a escolha, o que lhe dá uma percepção de algum controlo numa situação que ela não controla, que é a perda de alguém, e isso por si só pode ser curativo da experiência. Esse voto de confiança também dos adultos, sobretudo a partir de determinadas idades. E ao fazer isso, está-se a criar as condições para a criança não traumatizar porventura daquela perda, ou pelo menos minimizar o potencial efeito traumático dessa perda. Espero que este vídeo vos ajude. Partilhem, por favor, as vossas ideias. Se tiverem também visões diferentes, acho que é a dialogarmos e a trocarmos impressões que crescemos juntos. Muito obrigada.